Opa, tudo bom com você? Aqui quem fala é o Girleyson da Eletronorte. Estamos aqui iniciando mais um vídeo do canal e hoje eu gostaria de conversar com você que está aprendendo a fazer manutenção de placas de notebooks, se você está estudando da forma correta ou se você está perdido aí no meio de um monte de conteúdo espalhado pela internet. Talvez você pega a placa-mãe do notebook e ainda esteja perdido, tentando encontrar ali a lógica de tudo aquilo. E esse vídeo tem o intuito de esclarecer alguns pontos para vocês, de como vocês podem estudar de uma melhor forma, de como organizar esse seu estudo, beleza? Então já deixa seu like e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Sério, 70% das pessoas que acompanham o conteúdo aqui do canal não são inscritos. Não custa nada, vem bem aqui assim embaixo, clica aí em se inscrever. Muito obrigado se você fez isso. Se não fez, faça. Vamos dar essa forcinha no canal. Seguinte, manutenção de notebooks não é uma coisa fácil que você aprende do dia para a noite. É uma construção. Digamos que você vai aprender um idioma. Você vai aprender, sei lá, um mandarim. Você pode comprar o melhor curso que for. Você pode ter o melhor professor que for. Você pode ter a maior motivação que seja. Você não vai aprender mandarim do dia para a noite ou em uma semana. Você vai aprender ao longo do tempo. Você vai aprimorando, você vai se especializando, você vai se capacitando. Até que vai chegar um momento que você vai chegar lá com o chinesinho e vai começar a conversar com ele fluentemente. Você vai estar sabendo aí. Mas isso vai ser resultado de uma caminhada, de uma longa caminhada que você vai travar. Da mesma forma, é a manutenção de notebooks. Tem até um vídeo aqui no canal intitulado Uma Mensagem aos Iniciantes, depois você pode dar uma olhada lá, que eu abordo um pouquinho sobre essa questão, sobre o início de quem está entrando nessa área. Mas esse vídeo aqui é mais focado em explicar para vocês como você deve estudar. Então vamos lá. Se tratando de notebooks, nós temos algumas considerações a fazermos. O notebook, ele tem como princípio fundamental a utilização da eletrônica. Se você não entende como um componente eletrônico funciona, você não vai entender como um notebook funciona. Você tem que entender o que é um capacitor, como um capacitor funciona, o que é um diodo, um transistor, um resistor, um cristal. Você sabe o que é isso? Se você quer aprender a fazer manutenção de notebooks, você tem que saber fazer isso. Saber identificar o que é, saber como testar. Porque se você não tem a base da eletrônica, você não vai conseguir desenrolar. Porque você não vai saber trocar um capacitor cerâmico. Você vai perguntar, como é que eu troco esse componente? E você não vai saber, porque você não entende a teoria por trás de um capacitor cerâmico. Como testar, como identificar, como saber que ele vai estar com defeito se você não sabe nem como é que ele funciona. Eis a questão. Então, primariamente, você tem que saber a base da eletrônica, os componentes eletrônicos, o seu funcionamento, os seus testes e suas medições. Beleza? Feito isso daí, você já tem a base da eletrônica. Então, a partir daí, você vai passar a estudar sobre as tensões da placa-mãe do notebook. Por quê? Você já tem a base da eletrônica, mas você tem que entender quais são as tensões da placa-mãe do notebook. Você não está entendendo ainda o que eu estou falando? Imagina o seu corpo humano. O seu corpo humano é composto por muitas coisas, mas você tem aquelas partes essenciais, E podemos considerar a parte elétrica como sendo os vasos sanguíneos do corpo humano. Então, imagina só o seu coração. O coração a gente coloca como sendo o carregador ou como sendo a bateria do notebook. O coração está ali batendo, bombeando sangue. Esse sangue são as tensões que se enraizam pela placa-mãe do notebook, levando até os vasozinhos mais fininhos ali no próprio cérebro. Tem vasos microscópicos
né? Onde esse sangue que é bombeado chega até lá. Da mesma forma, no notebook, você começa ali com 19 volts, 12 volts, dependendo da tensão que vem da bateria ou do carregador. E essas tensões elas vão se espalhar, é a partir daí que você vai ter 3, vai ter 5, vai ter 1, vai ter 0.65, 0.1, 0.80, enfim. Você vai ter diversas tensões espalhando pela placa, né? E essas tensões são a partir dessas tensões primárias. Então você tem que entender quais são essas divisões, esses níveis de tensões que uma placa-mãe do notebook tem. Por exemplo, qual é a tensão que alimenta o chip de BIOS, a memória EEPROM da placa? Você sabe qual é? Qual é a tensão que está lá no botãozinho de ligar? Você sabe qual é? Mas aí a gente chega em outro ponto. Você tem que conhecer as tensões, mas você vai ter que saber separar o que é uma tensão do que é um sinal. Por exemplo, no botão Power, você aperta o botão Power, você vai achar uma tensão ali, normalmente de 3 volts. Mas aquela tensão não é só uma tensão. Aquela tensãozinha de 3 volts que você encontra ali é um sinal. Sério, Julius? Sério. Os sinais eles vão se comportar como tensões. São pulsos elétricos que você vai medir, 1 volt, 2 volts, 3 volts. Mas eles são sinais. E você vai ter que saber diferenciar o que é uma tensão do que é um sinal. Porque uma tensãozinha de 2 volts ela pode ativar um circuito. E aí você vê lá é uma tensão. Mas na realidade aquilo dali, quando você vai estudar, você descobre que aquela tensão ela é um sinal. Então tá vendo a importância de você saber diferenciar as coisas? Às vezes você está estudando e você está confuso, porque não sabe, porque não está entendendo, porque justamente disso, porque você não está sabendo diferenciar o que é uma tensão do que é um sinal. As tensões e os sinais sempre, se tratando do circuito notebook, estarão ligados em circuitos, a circuitos. E esses circuitos, na maioria das vezes, vão ter um circuito integrado, que vai ser um componente central, que vai comandar aquele circuito. Podemos ter aí, por exemplo, o circuito da memória RAM, o circuito da bateria, o circuito do processador, circuito de chipset, circuito gerador das tensões de 3 e de 5 volts, e assim por diante. Então na placa nós vamos ter diversos circuitos que serão alimentados por tensões, que gerarão sinais e que farão a placa funcionar. Então dessa forma você entende como a placa ela vai estar se comportando. Você consegue entender a lógica que tem por trás de uma placa-mãe de notebook, né? Você vai ter que saber quais são as tensões, tem que entender a função dos sinais e conhecer os circuitos que tem na placa-mãe do notebook. Mas isso só vai ser possível de se concretizar se você começar lá com a base da eletrônica, entendendo o princípio da eletrônica, como os componentes eletrônicos funcionam e como testar, como medir. Tá vendo como tudo está interligado? Mas às vezes você começa, não sabe disso, você fica mais perdido do que cego em tiroteio, né? E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, para lhe orientar da melhor forma possível de como você pode estar sendo guiado ou se guiando no seu estudo da eletrônica do notebook. Ok? Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Se esse vídeo lhe foi útil, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, tá aqui, ó, vai lá, clica aí, clicou? Beleza. Então, seja bem-vindo ao canal da Eletronaut. É um prazer ter você aqui e vamos lá, continuando. Temos muito conteúdo para trazer ainda aqui para o canal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.